Imagine você estar em serviço assistencial, em plena região umbralina, num posto de socorro itinerante, e ele precisar decolar. Isso aconteceu com André Luiz, está na obra de Chico Xavier. Você já ouviu falar do fogo purificador? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. A matéria no mundo espiritual é muito mais sensível à ação dos nossos pensamentos, principalmente nas regiões mais densas, nas regiões umbralinas. Essa ação também sofre a influência dos pensamentos dos encarnados. Bilhões de seres todo dia emitindo pensamentos desequilibrados. Isso influencia e muito a atmosfera desses locais. Na literatura mediúnica encontramos muitas referências a aparelhos de higienização da atmosfera que se encontram em várias colônias espirituais. No livro Alvorada Nova, do médium Abel Glaser, pelo espírito Caibar Schutel, encontramos uma descrição muito interessante dessa cidade espiritual, Alvorada Nova, que na época do lançamento do livro contava com cerca de 200 mil habitantes, e Caibar Schutel era inclusive o seu coordenador geral. No capítulo 7 desse livro, são descritas as iniciativas que eram levadas a efeito pelo Departamento da Divina Elevação para sanear a atmosfera da cidade, canalizar energias de esferas superiores para os habitantes. Então, na praça central de Alvorada Nova, havia um obelisco com uma grande estrela dourada, sempre pulsando emanações magnéticas canalizadas de esferas superiores, de dimensões mais sutis. E várias outras iniciativas eram tomadas. Uma muito interessante é que havia uma rede de chafarizes pela colônia espiritual que vertiam água magnetizada por essas emanações provenientes de dimensões superiores, de modo que a população da cidade espiritual podia ter nesses chafarizes água fluidificada. No livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, capítulo 10 se chama O Fogo Purificador. Nós sabemos que mesmo aqui no plano físico, muitos eventos da natureza, dentre outras funções, também visam sanear a atmosfera dessas energias mais densas. Chuvas torrenciais, tempestades. Quem nunca sentiu aquela leveza no ar após esses fenômenos? E se isso acontece aqui, por que não aconteceria nas regiões umbralinas, onde se reúnem majoritariamente espíritos em grande desequilíbrio emocional e mental? Então esse capítulo 10, o fogo purificador, já começa de uma forma muito interessante. O mentor Hipólito explicando para André Luiz que aquele posto de socorro onde eles estavam, em plena região umbralina, era itinerante, poderia se mover de um lado para outro, de acordo com a necessidade. Ele também dá uma aula, André Luiz, sobre a natureza da matéria no mundo espiritual, que é diferente da matéria no plano físico, segue leis diferentes da física que ainda serão descobertas pela nossa ciência. E André Luiz, com a sua curiosidade sadia, vai tentando logo entender como funciona aquele posto de socorro. Percebe que há barreiras magnéticas protegendo aquela unidade, barreiras que ele descreve como mais horizontais do que verticais. Essa proteção era necessária, porque ali, naquela dimensão, havia muitos espíritos ainda agressivos que poderiam perturbar o funcionamento daquela unidade de socorro. Então o mentor Jerônimo mostra para André Luiz como funciona a seleção dos espíritos que poderiam adentrar o posto de socorro. Ele ensina para André Luiz a ler a aura desses espíritos que se aproximavam. E aqueles que realmente estivessem dispostos a uma renovação emitiriam um brilho característico inconfundível, e assim poderiam adentrar o posto de socorro. Depois de um tempo, André Luiz percebeu clarões no horizonte diferente de tudo que ele já tinha visto no plano físico. E o mentor Jerônimo, com uma serenidade contagiante, explicou para André Luiz que aqueles clarões eram os primeiros sinais de grandes tempestades magnéticas que periodicamente
varriam aquele ambiente de resíduos mentais mais densos, quando eles se acumulavam demais. Os clarões se acentuaram, ruídos reverberavam por toda a atmosfera. André Luiz podia ver verdadeiras chamas de fluidos renovadores que pareciam transpassar o solo, fazendo até tremer. Muitas entidades apavoradas tentavam entrar naquele posto de socorro, mas notava-se, pela leitura de sua psicosfera, que muitas não tinham as intenções de se renovarem e só queriam fazer uma verdadeira algazarra dentro daquela unidade. Muitos espíritos sofredores estavam sendo amparados e auxiliados pelos trabalhadores do posto de socorro Asilo de Fabiano. André Luiz notava a movimentação frenética das equipes em meio àquela tempestade magnética que, aos olhos atônitos de André Luiz, pareciam serpentes de fogo varrendo a atmosfera. Ele percebeu que trabalhadores do Asilo de Fabiano já estavam tomando até providências para alertar outros postos de socorro daquela região sobre a ocorrência daquele fenômeno, que era coordenado por dimensões superiores, com o intuito de harmonizar as energias daquele local. E quando não havia mais nenhum espírito em condição de ser auxiliado naquela região, a coordenadora geral do posto de socorro, a irmã Zenóbia, chamou todos os trabalhadores, porque era chegada a hora daquele posto de socorro itinerante sair dali, alçar voo. Mas ela explicou que para isso seria necessária a força mental conjugada de todos os trabalhadores. Então a irmã Zenóbia iniciou uma prece, uma oração muito sentida, declamou inclusive o Salmo 104 dos Evangelhos. André Luiz viu seu tórax emanar uma grande luz e o posto de socorro começou a alçar voo. André Luiz descreve que foi 1 hora de voo vertical até atingir uma região onde o sol brilhava e tudo já estava muito mais calmo. O André Luiz ficou tão impactado e chocado com essa experiência, ele ainda não tinha muita experiência no mundo espiritual, nesses trabalhos assistenciais, que ele exclamou: "Ó, se a humanidade encarnada entendesse a beleza suprema da vida, se apreendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado." Em vários trechos da obra de André Luiz a gente percebe essa exaltação, esse deslumbramento que toma conta dele quando ele percebe as situações que ocorrem, não só no umbral, mas em outras dimensões que ele visita. E é muito legal perceber como ele fica deslumbrado e maravilhado. No livro 1/3 da Vida, do médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour, temos na introdução o relato de um outro espírito, Maria Modesto Cravo, que foi uma grande espírita da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Nessa introdução, ela descreve os trabalhos das falanges de Miguel na higienização da atmosfera do planeta. As falanges de Miguel, compostas por guardiões espirituais, têm como objetivo nesse trabalho a limpeza da atmosfera da matéria mental tóxica emanada pela humanidade encarnada. Ambição, ciúme, materialismo, ódio, tudo isso formam grandes egrégoras que prejudicam muito a vida em nosso planeta, e se fossem deixando se acumular descontroladamente, poderiam ter consequências muito sérias. Então as falanges de Miguel, dentre outras iniciativas, têm esse objetivo de limpeza da atmosfera da Terra. E segundo Maria Modesto Cravo, as falanges de Miguel usam naves com uma tecnologia avançadíssima, usam também o recurso do fogo etérico. E segundo ela, esse trabalho é realizado tendo por base as áreas dos 24 fuso horários do globo terrestre, sempre das 19 às 22 horas em cada um deles. Nos anos 80, essa limpeza era feita uma vez por semana, e em 2016 já era feita de 3 em 3 dias. Interessante que Maria Modesto Cravo relata que o barulho dessa limpeza atmosférica costuma ser ouvido pelos habitantes das regiões umbralinas. Eu lembrei que no começo da pandemia
em abril de 2020, muitas pessoas relataram em várias partes do globo estarem ouvindo barulhos inexplicáveis no céu. Galera, que trem estranho. Não sei se vocês lembram disso. Foi até parar no Trending Topics. Será que eram as equipes de Miguel atuando numa época em que a sensação de medo era quase palpável no ar? Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Já se lembraram de se inscreverem no canal? Isso é importante para vocês estarem sempre sendo avisados e notificados do nosso conteúdo. Vou deixar na tela final o vídeo Falanges do Ar, que mostra um outro tipo de trabalho realizado por equipes do mundo espiritual. E também vou deixar o vídeo sobre pretos velhos, caboclos e exus, que também são trabalhadores da luz. Então, muito obrigado e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!